O que importa é a igreja entender a mensagem. Amém, Jesus. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. E Deus, havendo feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum do fruto da árvore do jardim? Ao declarar a mulher à serpente, nós podemos comer todos os frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais, para que não morra. E certamente então alegou a mulher com toda a certeza, e a serpente então alegou a mulher com toda a certeza, não morrerás. Entende que Deus ele chega para Adão e Eva e fala, olha, de todas as árvores comerá, mas desse fruto aqui, se vocês comerem, certamente morrerá. E engraçado, aqui a serpente é o diabo significa o inimigo. A Bíblia ela vem relatando lá de trás o inimigo das nossas almas. E ele acrescentou uma palavra, queridos. Ele falou não. Ele só colocou uma palavrinha. Certamente não morrerás. E Deus falou, certamente morrerás. E ele falou, certamente não morrerás. Esse não fez toda a diferença. E daí a gente vai lendo o texto. Olha só, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, dele não comerás. Aqui o 5. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável, para dela obter sagacidade, tomou de seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Aqui tem um mistério que essa árvore ela representa mais do que nunca o fruto do pecado. E como que a Bíblia fala aqui, ó, que ele é desejável, ele é atraente aos olhos e agradável ao paladar. Entende como realmente, né, a gente vê, queridos, eu passei anos afundado em pecado. E hoje eu vejo irmãos, hoje eu vejo pessoas afundadas também, né, num certo tipo de pecado. A graça e a misericórdia de Jesus um dia me alcançou ali, para que eu não andasse mais em trevas. Só que a partir daquele momento que eu conheci Jesus, não parou ali, continua. E a Bíblia fala que nós estamos numa batalha espiritual. Desde quando nós nascemos, até onde a senha toca, vamos dizer assim, quando Deus chama, até esse último dia é uma batalha espiritual. Dali de tanto foi um caminhão. Apesar de que a gente lê, e o sentido não é falar, focar e sistematizar a respeito do pecado, mas é para falar de uma coisa que nós podemos fazer para nos livrar a cada dia. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, se eu não me engano, no versículo 17, fala assim, aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Antes, tem textos ali falando, quando Deus vai aplicando o juízo, é falado do anticristo que aparece, de uma grande tribulação que vai vir por todo mundo. E fala uma coisa essencial, as pessoas desmaiavam de terror do que está para vir para acontecer, e a palavra fala assim, e eles não se arrependiam. Eles morriam de dor,
morriam de pavor, mas não se arrependiam. E aí é aonde a gente vai chegar. Mais para frente está assim. Então, no versículo 7. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entreçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir. Não dá tempo. Só de ficar nesse texto aqui é muita coisa. Não dá tempo. Realmente nosso tempo é escasso. Mas Deus está direcionando para uma linha. Olha só. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviam o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que está? E o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, tive temor. Por essa razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? E aqui, querido, vai escalonar uma história que a gente, talvez vocês conhecem melhor do que eu, né? Mas a questão é que da viração do dia, Deus tinha esse encontro com o homem. Tinha esse relacionamento. Esse encontro, Deus com o homem. Deus com o homem e o homem com Deus. São duas forças, né? São dois querer. Desejável, agradável. Era aquela relação. E era uma união também. Então, esse departamento que eu tive um tempo, até esses dias, eu estava falando com o pastor Hugo, porque olha só o que está escrito ali em Malaquias, capítulo 3, no versículo 2, que fala assim, Malaquias capítulo 3, versículo 2, para a gente concluir aqui. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como um fogo de ourives, como o sabão do lavandeiro. A Bíblia fala que ele nos lava como um sabão, pastor. E aí embaixo, no capítulo 3, fala assim, e ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como prata. Assim passarão a apresentar-se perante o Senhor ofertas com justiça. Tem tanta coisa para falar só desse gancho, mas a mensagem que a irmã trouxe da tempestade, o que Satanás, existe uma batalha espiritual, queridos, que nós estamos travando. E nós somos participantes disso. Ou nós vamos de encontro a Deus, ou nós vamos de encontro às trevas. A verdade, ela é inevitável. É dois cursos. Então, ou é o fogo, ou é a frigideira, vamos dizer assim. Mas não é o fogo, é a frigideira. O que nós temos que caminhar é para o centro, que é a vontade de Deus. Aleluia. Que é boa, perfeita e agradável. Se a gente estiver caminhando nesse centro, a gente não se queima. Porque esse fruto nos fez, quando Deus faz o homem, ele fala assim, fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali ele fala, você sabe um mistério, assim, Deus fala que vai limpar a gente como um lavandeiro, lava a roupa com sabão e vai nos purificar com uma prata. Você sabe como purifica a prata, queridos? A prata, metal vai tacando fogo. Fogo, fogo. Por isso que nós vivemos hoje, pode perceber, ó. Cada era é uma mensagem ministrada e Deus levanta
homens e mulheres de acordo com a tua vontade, pela tua misericórdia, para ainda levar o Evangelho. Hoje, nós caminhamos num mundo hipersensível. Qualquer palavra que você fala vai ofender fulano, vai ofender ciclano. Hoje você realmente não tem nenhuma liberdade para expressar uma opinião, porque as pessoas vão se doer tanto que é perigoso pular de um prédio e se matar. Hoje você não pode falar que o céu é azul. Hoje você não pode falar que depois das 6 da tarde o tempo vai ficando escuro e vai ficando à noite. Coisas tão óbvias que as pessoas, pela mente cauterizada, não enxergam. E Deus levanta homens e mulheres. Essa mensagem, ela nos tira desse lugar de hipersensibilidade. Nos coloca uma couraça de justiça. Por quê? Quando Deus faz o homem à tua imagem, à semelhança, ele já criou ali o projeto perfeito. Como nós vemos aqui, o primeiro Adão, ele é um padrão de pecado. Por isso que Deus envia Jesus, o seu próprio Filho. E não tem como a gente não atentar que Jesus é Deus. Primeiro João, Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E por ele foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. No original está escrito isso. E a partir daquele momento, Deus ele começa uma grande obra de salvação no homem. E engraçado que assim, em Malaquias, capítulo 3, ele fala que nos refinará como a prata. O metal, a gente vai colocar no fogo. Fogo, 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 fogo. O refinador de prata, ele vai colocar no fogo. Vai colocar no fogo. Porém, tem um mistério nesse fogo. A Bíblia, ela traz o Espírito Santo, uma simbologia também como fogo. A questão dessa temperatura, ela tem um mistério tão grande, porque assim, se você esquentar muito a prata, ela evapora. Se você esquentar de menos, ela vai deformar. E ali o refinador ele vai perder o metal. Ou, tá vendo como é os dois extremos? De novo, ou é o fogo, ou é a frigideira. Ou é o fogo, ou a frigideira. Como é que a gente escapa dessa? E o texto fala, ele refinará como refinador. Tem um mistério dessa mensagem, porque assim, você sabe como o refinador, ele sabe que o metal está pronto? Está polido? Está certinho? Ele começa um outro processo de polir? Ele pega um banco e senta de frente para o metal e vai tacando fogo, tacando fogo. Quando aquela prata começa a refletir a imagem do refinador, ele falou, cheguei no ponto certo. Ele para de esquentar. E aí ele começa a polir. E a prata, e isso sem contar dos outros metais ainda, por exemplo, o ferro ou a espada, que tem outro processo, que esquenta, é água, gelado. Daqui a pouco esquenta demais, pega e é martelada, martelada, martelada. Vocês entenderam no mundo de hipersensibilidade, que não nos pertence? Aonde Deus ele vai criando o alicerce para quando esse mundo colocar cargas, a gente tem um alicerce para suportar? Amém. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer o seguinte, hoje é sábado, né? Amanhã é domingo, dia dos pais. Nada mais, Jesus o tempo todo vem representando, olha, eu faço isso em nome do meu Pai, eu faço isso para o Pai, para que vocês venham para o Pai, o tempo todo mostrando o Pai. O tempo todo. Queridos, segunda-feira, de manhãzinha, eu pego o meu carro, pego essa BR, eu não sei quanto para vocês, mas para mim, assim, parece que é um caminhão que é despejado em cima de mim. Um caminhão de ofensa, um caminhão de arrogância, um caminhão de tudo o que não presta. E aí, como é que a gente faz com essa sopa? Se eu não tiver estruturado em Deus,
eu vou crescer. O primeiro motoqueiro que eu ver na minha frente, eu vou jogar o carro. O primeiro ciclista que eu ver me fechando, eu vou partir para cima. Entende assim que nós não somos bonzinhos. A salvação, ela não tem nada a ver com obras. Não tem nada a ver com obras. E isso é uma mentira se alguém fala que nós somos salvos por obras. Isso é uma mentira, queridos. O tempo todo vocês não sabem o tanto de pecado que passa por essa cabecinha aqui, e tem hora que tem que falar assim, sai, em nome de Jesus. Aqui não. Às vezes eu tenho que ir pro joelho, chorar, Senhor, me perdoa, Pai. Eu fiz isso, eu pensei, me ajuda a amar com mais facilidade, me ajuda a perdoar com mais facilidade. Ajuda eu ser um marido, um pai, um irmão decente. Me ajuda a não ofender. Me ajuda, Espírito Santo, a não atrapalhar. Porque o Senhor, a gente está contemplando o que o Senhor tem feito em nossas vidas e ver que isso daqui é um período, queridos. Iniciou um start na nossa vida, nesse mundo que é um período. Nos louvores que a gente cantou, nós caminhamos em ruas, em muros de cristais. Aqui o homem, para se intitular rei, ele pega uma coroa de ouro e pá! Coloca na cabeça. Olha ali o príncipe inglês, olha ali o príncipe tal. Mas a palavra fala que nós vamos caminhar em ruas de ouro. Muros de cristais. É o que Deus tem preparado. Paulo teve uma visão tão surpreendente que ele viu o terceiro céu e ele fala assim, olha, o que os olhos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. E é exatamente a cada dia o que Deus está fazendo. A imagem dele e semelhança. Porque amanhã a gente vai precisar mais. Daqui a pouquinho a gente vai precisar. Ah, mas pastor, querido, eu não aguento mais, pastor. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe da minha situação. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. A gente serve um Deus do impossível. Ele faz a dor se transformar num sorriso. A gente serve um Deus do impossível. A gente serve um Deus, quando a minha esposa estava grávida da Milena, e que a gente tem um laudo ali médico, que ela ia nascer deficiente, e pelos olhos da fé, não, a gente não serve um Deus de barro. E ali nós oramos, louvamos ao Senhor, e Deus falou comigo assim, filho, descansa teu coração que ela está curada. Aleluia. Nós não servimos um Deus de barro. Acontece é que a partir de agora a gente tem uma missão. Você está ouvindo essa mensagem não é à toa. Todo dia Deus ia ter um encontro com Abraão. Todo dia Deus é fiel. A palavra fala, olha, mesmo vocês sendo infiéis, eu sou fiel. Que maravilha, né? Que bom que ele sempre vem ao nosso favor. Que bom porque é uma batalha espiritual e eu quero levar a igreja nessa visão de batalha espiritual. É uma batalha espiritual, queridos, para a gente amar mais. É uma batalha espiritual para a gente liberar perdão mais. E uma batalha espiritual, sabe para quê? Para a gente perseverar. Hoje, estão trocando Jesus por uma barra de chocolate. E vai aumentar. Tá levantando muitas teologias estranhas, esquisitas, fora da Bíblia. Eu falo, meu Deus, aonde que esse cara tirou isso daí? Porque não está escrito nas Escrituras. Aonde que ele levantou outro Deus que não seja esse que as Escrituras falam? O que ele está fazendo? Meu Deus, mas que campanha de prosperidade é essa? Que legal. Aí Deus olha lá do céu, você não entendeu nada. Então vamos lá, querido. Continua prosperando, continua. O teu reino vai crescer. Você vai ser próspero. Mas o reino de Cristo não. Você não tem nada a ver com o reino de Cristo. O teu reino, a tua casa vai crescer. Mas o meu reino não. Porque o meu reino não é desse mundo. Quando ele vier, ele vai vir em justiça com seus santos, com seus anjos, com alarido ali descrito
em Tessalonicenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses. É um espetáculo esse texto que fala do arrebatamento. Fica mais difícil, né? A cada dia que passa, queridos, fica mais difícil acreditar nas Escrituras. Olha isso que eu estou falando. Se a gente não perseverar, porque a gente está trocando esse tempo com Deus para ficar com o tempo com as coisas desse mundo. E isso é muito perigoso. Isso é um caminho muito perigoso. Tem dia que se eu não fosse para o meu quarto, tem dia que se eu não fosse para a igreja, a igreja não salva ninguém. Igreja é isso. Igreja, queridos, eu me converti dentro de uma igreja. Eu ouvi um louvor que falava assim: Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos seus braços, Senhor, eu lhe peço, vem andar comigo. E eu vi tantas maravilhas, e estou vendo Deus, e eu estou enfrentando dificuldades e estou vendo Deus falando: uau! Uau! Fecha um ciclo, começa outro ciclo. Fecha um ciclo, começa outro ciclo. Fecha um ciclo, começa outro ciclo. Só que esse ciclo é o seguinte: até quando você perseverou? Até quando você creu? Até quando você parou de confiar na força dos seus próprios braços e falou: Senhor, eu confio em Ti. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Todo dia Deus é fiel. O sol nasce para todos. Todo dia Deus vem de encontro ao homem. A Bíblia fala, tem uma teologia que fala assim: é monergismo ou é sinergismo? Já ouviu falar sobre isso? Coisa de teólogo. Coisa de... Quando você tiver experiência em fazer uma teologia, que é muito bom se aprofundar nas Escrituras, e você começa, os seus olhos começam a abrir, né, em relação a algumas partes das Escrituras, isso é muito legal. Aí tem uma parte na Escritura assim, alguns teólogos: monergismo é quando é a ação de Deus com o homem. Então, não importa o que aconteça, Deus sempre vai vir para o homem, vai salvar o homem, vai fazer o que ele quiser. E o sinergismo é como se fosse as duas partes, né? Aí tem o sinergismo principal ali que eles falam, que é somente por obras. O que vai fazer que eu seja salvo é as minhas obras. Mas a palavra fala que sem obras a nossa fé é morta, né? O que justamente vai escalonar esse rolo é o que? É a nossa fé. Glória. Sem eu ficar... Tem gente que fala: puxa, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus falou: que bom, então a glória vai para você, não vai para mim. Mas... Entende? Nunca foi por obra, sim por graça, sim por fé. Isso é um escândalo. Eu olho, meu Deus do céu, quem que não queria ser aquele ladrão ali do ladinho de Jesus, né? Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino. E aquela promessa: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Oh, aleluia. Essa mensagem, só que isso daí é tanta coisa para se falar, é tanta coisa. E aí tem um sinergismo que é uma troca, né? Mas é duas forças. Deus, ele sempre faz a parte dele. Acontece que nós estamos sendo chamados para ir de encontro. Eu não gosto de falar: você tem que fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. Parece que fica meio repetitivo isso, né? Queridos, é muito difícil fazer essa parte. Eu te confesso. É muito difícil. Tem hora que a gente não quer ir para a igreja, tem hora que a gente não quer tirar um tempo de oração. E isso é um caminho muito perigoso, porque a gente foi, muitas das vezes, doutrinado naquela couraça religiosa. Mas que a igreja ela tem que estar desperta é o quê? Para desfrutar da presença de Deus. Amém. A partir do momento que você começa a desfrutar da presença de Deus na sua casa, sendo da maneira que for, com louvor, no teu quarto ali em particular, no momento de comunhão na tua mesa, sabe, com as escrituras sagradas, porque é a palavra de Deus viva ali. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a ler e estudar as escrituras,
o próprio Deus vai falando com você ali de uma maneira muito maravilhosa, né? Então, se a gente não desfrutar desse momento, certamente a gente vai querer desfrutar de outras coisas. E aí também é um caminho muito perigoso. Então, a gente tem que estar firmado numa coisa. A partir de hoje, chega nesse mundo de hipersensibilidade, em que tudo nos afeta. E qualquer palavra nos afeta. Não importa que alguém faça chacota do Deus que eu sirvo. Não quero saber, não interessa. Eu sei que meu Deus cura, liberta. Se ele fez isso comigo, ele vai fazer isso com o meu irmão. Parece que a gente não entende que tudo isso faz parte do jogo. Parece que a gente não entende que isso tudo faz parte de uma batalha espiritual. E se a gente não tiver esse entendimento que tudo faz parte dessa batalha espiritual, a gente vai continuar, ai meu Deus, de novo isso? E a gente já começa a puxar o quê? O gatilho da ofensa. O que Satanás e os teus anjos querem fazer com tanta maldade que há no mundo. Desde, sabe, não dá nem para falar de tanto pecado que há no mundo. Mas eu sei que Deus teve misericórdia da minha alma e está tendo ainda, a cada dia. E eu sei que é nesse caminho que eu tenho que caminhar. Eu tenho certeza absoluta. E, queridos, você tem que buscar dentro de você essa certeza absoluta. Se você não crê que Jesus cura, liberta, salva, que o Senhor ele te dá o prazer, a presença de Deus é um prazer maravilhoso. Eu sinto isso aqui falando com vocês. Eu sinto nos louvores. A presença de Deus é algo muito maravilhoso. Glória a Deus. E é exatamente essa parte que a gente tem que caminhar. Culto de Santa Ceia. Vai te encontrar o Senhor. Amém. Hoje nós temos uma oportunidade de mais uma vez de encontro ao Senhor. Amanhã nós vamos ter outra oportunidade. O que eu quero dizer com isso, querido, não importa. É isso que a gente fala assim, tá bom, pastor. Como é que eu faço com isso tudo? Como é que eu coloco tudo isso em prática? Nada mais menos que Deus está falando o seguinte, querido, não importa como é que começa o seu dia. Só me busca. Deixa comigo. Não importa como é que começa o seu dia. Deixa comigo. Eu faço. Porque parece loucura, irmão. A gente lê na Bíblia que Deus parou o sol. E alguns falam, não, foi a terra que parou de girar. Para uma estratégia de guerra, para o povo de Israel conquistar uma batalha. Deus faz tanta loucura que é loucura. Num deserto, que é 0 grau, tá frio, né? Tá um aquecedor aqui, né? Imagina num deserto, que é 0 grau à noite. E Deus ficou 40 anos com uma coluna de fogo. Ou você tem que ser muito maluco para acreditar nisso, ou você tem que ter uma fé muito poupada no Senhor. Uma coluna de fogo que andava para aquele povo que foi liberto do Egito até a terra prometida. E durante o dia, uma nuvem que os cobria, que os protegia. E ali a Bíblia fala que Deus fez um projeto tão maravilhoso, a roupa não se rasgava deles, as vestes, tudo ficava intacto. Deus dava maná do céu. E é um ciclo. É um ciclo. Tá por vir aí, olha, pecado e iniquidade está se multiplicando. O amor de muitos estão se esfriando. A cada dia, pai contra filho, filho contra pai. A cada dia é sogro contra genro, genro contra sogro, nora contra sogra, sogra contra nora, e é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo de maldade, é um ciclo de maldade espiritual, por faltar pessoas posicionadas em ir de contra o Deus, em buscar o Senhor, porque é só Ele para nos limpar, acaba desfrutando com outras coisas. Isso é um caminho muito perigoso. A partir do momento que a gente começa a desfrutar nossas vidas
que as coisas que Deus realmente abomina, queridos, eu não estou falando, é justamente coisas que nos tira da presença do Senhor. Isso até o próprio Deus fala para nós. Não é um terno que vai nos aproximar do Senhor, muito pelo contrário. Não é uma calça, não é um sapato, não é essa couraça religiosa que eu sei que a igreja andou por um caminho também não muito saudável, mas isso faz parte da batalha espiritual. Mas qual é o caminho que está? Buscar o Senhor na viração do dia. Amém. Buscar o Senhor aonde ainda se pode encontrar. Porque se não for isso, certamente o inimigo vai nos engolir vivo. Então eu repito. O Senhor aqui repete. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas certamente, queridos, vai vir um caminhão de ofensa para cima da gente. Como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente não tiver estrutura, a gente vai perecer. A primeira coisa que é feita em qualquer construção é uma fundação bem feita. Tem fundação para uma casa, fundação para um prédio de 5 andares, fundação para um prédio de 7 andares, fundação por aqueles arranha-céu lá em Balneário, que é lindo, né? Cada prédio espelhado, a gente chama de Robocop, né? Parece um óleo assim. E é uma fundação. Pensa a obra, a engenharia que está por detrás ali, para aquele trem ficar de pé ali de cima. Agora você consegue enxergar espiritualmente isso? Eu não sei, mas espiritualmente falando agora com os olhos espirituais, o que faz a gente estar aqui, louvando esses louvores e ouvindo essa palavra, é porque a fundação está sendo construída. E o que está sendo colocado sobre esse terreno, ainda a estrutura está sendo firme. E Deus está preparando, está preparando. O peso vai ficar ainda mais pesado, mas vai ter suporte. Vai ter suporte. Pode mandar mais, eu aguento. Pode mandar mais, porque não sou eu, é o meu Deus que está me dando força. Manda mais, tá pouco? Manda mais, é o meu Deus. A autoridade de Davi, vem cá. Vocês conhecem a história do gigante Golias? Já estou finalizando. Vem cá, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse cara aí que está gritando e está colocando medo em todo? Eu estava lá no campo e veio um urso querer matar minhas ovelhas. Davi falando. E o Senhor me deu vitória. Depois vem um leão. E eu matei o leão. O Senhor me deu vitória. Quem é esse incircunciso aí? Da mesma maneira que Deus me deu vitória lá no campo, Deus vai me dar vitória aqui. Querido, eu não sei o gigante, eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Deus sabe o que você aguenta. Ah, pastor, eu não aguento mais. Eu dei esse grito só para vocês acordar, lembrar de antigamente. Dar um pouquinho de igreja pentecostal, gostoso, né? Ah, pastor, você não sabe. Ei, Deus conhece a força e a fraqueza de um pecador. Deus conhece a minha força. Deus conhece a minha fraqueza. Mas se a gente está em Deus, que ele tem uma parte da Bíblia que fala assim, tem um versículo, eu vou falar como se fosse um jargão, ele bem isolado. Tá? É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Eu não sei qual que é a tua fraqueza. Deus conhece a minha fraqueza. Deus conhece a fraqueza de cada um aqui. Ah, o diabo também conhece. Então, o diabo vai bater na mesma tecla. Deus falou assim, manda, eu estou fazendo um alicerce. Manda, eu estou fazendo um alicerce. Mas precisamos se posicionar todos os dias. A gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã, ou amanhã pertence a Deus. Mas glória a Deus, eu estou muito feliz por estar aqui, reunido com vocês, adorando o Senhor e transmitindo essa mensagem, amém? Que possamos participar do corpo de Cristo. Porque aqueles dias de tanta dor e tanto sacrifício naquela cruz não foi em vão em nossas vidas. Aquele sangue derramado
não foi em vão nas nossas vidas. Deus, Ele liberta, Ele cura, Ele faz maravilhas. O que a gente já viu, meu Deus, foi um espetáculo de Deus. Mas toma posse, querido, dessa palavra. Amém?